Mais uma vez a gente vai falar do Roboão, cabeça de... Roboão, cabeça de melão. Caraca, o pastor Alino. Cara, ó, deixa eu explicar para vocês. Eu não sei se a Michele combinou alguma coisa com o pastor, mas eu conversei com ela. Faz dias, mas faz muitos dias mesmo, que ela conversou comigo, trocou uma ideia, falou assim: a gente vai ter que trocar o dia que o senhor vai pregar, por causa que a gente vai ter só 2 papos aqui na igreja esse mês, né? Apenas 2. Vai ter o lá no Riozinho, que vai ser sábado, e vai ser só 11 hoje e no dia 25. E aí a gente vai já adiantar a sua mensagem. Aí ela já me passou o texto, já me passou o tema. E aí de repente domingo, o pastor Arlindo com um texto, com um tema, eu falei: Jesus, o que o senhor quer falar conosco através da vida de Roboão? Escolhas e consequências. O texto é forte, o tema mais ainda, porque para nós, para vocês, é decisivo o que escolher e a consequência da tua escolha no teu futuro, a consequência, o que vai acontecer no teu futuro, através das nossas escolhas, da tua escolha. Então vamos lá, que é um texto bem conhecido, 1 Reis 12. A gente vai ler do 1 ao 16. Pode ser naquela versão NVI, tá, Laís? Que é a que eu estou usando aqui. 1 Reis 12. A gente vai ler do 1 ao 16. Que a gente vai relembrar mais uma vez. Eu tenho certeza que esse texto está na mente de vocês ainda. Eu não vou ter a mesma irreverência do pastor Arlindo. Eu não vou pegar no pé da Michele igual ele pegou. Eu não vou ser repetitivo. Mas eu tenho certeza que esse texto ainda está na sua mente. Ainda está aí, relutando dentro de você. No livro de 1 Reis 12, 1 ao 6, fala assim, na minha versão: E Roboão foi a Siquém, porque todos os israelitas tinham se reunido ali para proclamá-lo rei. Assim que soube disso, Jeroboão, filho de Nebate, voltou do Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. Então mandaram chamá-lo. Ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: O teu pai pôs sobre nós um jugo pesado, alivia. Um jugo pesado. Alivia agora o trabalho árduo e o jugo pesado que ele impôs, e nós o serviremos a ti. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. E o rei Roboão consultou os anciãos que haviam servido a Salomão, seu pai, durante a vida. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Então estamos aqui, já conhecemos, né? E eu não conhecia muito, confesso para os irmãos que eu já li a Bíblia uma vez, e eu já passei o ano passado também por esse texto, e aí eu fui saber um pouquinho a fundo sobre a vida de Roboão, Jeroboão. Roboão era Jeroboão era o irmão dele que tinha fugido para o Egito, né? De Roboão, eu achei que ele era um jovem, mas não, ele tinha 40 anos, 41 anos, ele não era tão jovem assim. Aí então eu me encaixei nisso aí, a Havana, o William, então nós se encaixamos, a Sheila, o Evaldo, então nós se encaixamos nesse, o Val tinha uma criança, mas eu Edi, na frente de Roboão, cabeça de melão. Então, gente, aí eu falei assim, cara, nós se encaixamos no padrão de Roboão, porque ele não era um jovem, mas naquele tempo era um jovem, né? Tinha crescido ali com toda a fortuna que seu pai tinha feito,
o império que seu pai tinha levantado, tinha crescido ali numa calmaria de 40 anos, imagina, 40 anos sem guerra, 40 anos de calma, de reconstrução, construíram palácio gigante, levantaram os muros, tudo muito perfeito, tudo muito forte, tudo muito sólido, tudo muito tranquilo. De repente, ele é proclamado rei. De repente, ele tem que encarar algo que ele nunca tinha, enfrentado, que era reinar, que é conduzir uma nação. Imagina, era 12 tribos, era mais de 3 milhões de pessoas, eles entraram ali, naquele tempo já com 2 milhões, isso não contando crianças nem mulheres, era um monte de gente. E está ele sozinho, e daí ele tinha os anciãos para ensinar ele, orientar, como tinha orientado o pai dele aqueles 40 anos. Aí daí entra nós. Todos nós, todos os jovens, sai de casa já com a responsabilidade de fazer uma escolha. Na hora de levantar até na hora de dormir, nós temos todos os dias essa responsabilidade de fazer as nossas escolhas. Não tem para onde nós fugir. Não tem para onde a gente correr. Nós temos as nossas escolhas a fazer. Nós temos as nossas responsabilidades. E toda escolha, sendo ela certa ou ela errada, ela vai gerar uma consequência. Ela vai gerar algo que vai atrapalhar ou vai melhorar a nossa vida. Ou ela vai ser por bem ou ela vai ser por mal, mas ela vai gerar alguma coisa. Ou ela vai gerar um fruto bom, ou ela vai gerar um fruto que vai estragar, que depois você não vai conseguir ajudar alguém ou ser ajudado. Toda escolha gera uma consequência. Hoje vamos olhar para a vida de Roboão mais uma vez, que tomou uma decisão errada, dividiu um reino, e um legado que foi construído pelo rei Davi e por Salomão foi por água abaixo. Por quê que a Michele, que o pastor Arlindo citou isso? Porque é muito forte. A idade em que nós estamos, em que você está, é a idade aonde nós vamos fazer as nossas escolhas, que vai impactar o nosso futuro, que vai impactar o nosso presente também, que vai abençoar alguém ou amaldiçoar alguém. Roboão tinha tudo nas mãos, filho de Salomão, herdou um reino forte, rico, estruturado, tinha conselheiros experientes ao seu lado. Mas aí, Roboão também tinha amigos, amizades, decisões e futuro. Sabia que os nossos amigos ou os nossos relacionamentos vai impactar diretamente com as nossas decisões, com aquilo que vai mudar a nossa vida, com aquilo que vai transformar o nosso caráter. Se a gente pegar Gálatas aqui, só a parte final de Gálatas 6, 7, fala assim: pois o que o homem, eu coloquei homem não, tá galera, eu coloquei jovens, pois o que os jovens semear, isso também ele colherá. O que nós semearmos, a gente vai colher, não tem boca. O que a gente semear aqui, mais para frente, a gente vai colher. Eu lembro de uma plantinha que eu plantei lá em casa, aí teve um dia que tinha um amigo meu, que era músico junto comigo lá.
E aí ele estava lá. Eu estava limpando lá a minha frente da minha casa lá de enxada. Ele chegou e ele foi me ajudar, pegou a enxadinha e eu tinha coroado aquela plantinha ali. Era um pé de jambo, daquele jambo branco. E aí ele pegou a enxadinha e foi cortou meu pé de jambo. Falei, cara, você plantou, cortou meu pezinho de jambo. Falei, não acredito que eu estava coroando, estava bonitinho meu pé de jambo ali. Aí eu peguei e coroei, deixei ele ali mesmo cortado. Aí cresceu, ele está lá. Agora eu já estou com vontade de cortar ele de novo. Ele está enorme. Pé de jambo enorme lá, pega uma sombra. Mas ele cresceu, eu plantei ele lá. O objetivo dele era trazer sombra. Era trazer sombra. Aonde a Dudinha toma o tererezinho dela lá. Mas tudo que plantarmos, futuramente ele vai abençoar ou vai te amaldiçoar. Se você plantar algo bom, você vai colher coisas boas. E essa idade é a idade onde você vai tomar as suas decisões. É a idade onde eu e você vamos moldar o nosso futuro. É a idade onde eu e você vamos moldar até o nosso caráter. Vamos moldar até a nossa caminhada. O momento da decisão de Roboão, cabeça de... O povo pediu algo simples para ele. Alivia o nosso jugo. Alivia o peso. Alivia o nosso jugo. Era algo simples, cara. Que serviremos a você. 1 Reis 12. Estava na mão dele, estava em nossas mãos. Diariamente você está recebendo conselhos, palavras simples, coisas fáceis de fazer, bem facinho da gente cumprir. São coisas facinhas de cumprir. Roboão fez 2 consultas. Consultou primeiro os anciãos, e aí depois ele consultou os amigos dele. Os amigos, os jovens, que já não eram tão jovens assim, né? Tinham 40 anos. Os primeiros, os anciãos. Os anciãos somos nós, os papais. Os anciãos é a Michele, é a Thaís, é o Walter, é a Edia, é a Renata. Cara, essa galera aqui só quer o bem de vocês. Esse povo só quer o melhor para vocês, né? É os anciãos antigos, não são tão anciãos assim, são novinhos. Ancião foi só uma metáfora que eu usei aqui. Cara, relaxa. A gente só quer que vocês, melhor para vocês. A Laísa riu lá, você também é anciã, Laísa. Nós só quer o melhor para vocês. De vez em quando a gente falava isso para Dudinha, amor, nós só quer o melhor para você. Pro Érico a gente quase não teve que falar isso. Mas para Dudinha a gente teve que falar muito, né, amor? Meu bem, caminha comigo. Vem aqui, caminha comigo, eu só quero o melhor para você. Você acha que eu vou querer algo ruim para quem eu amo? Você acha que eu vou querer que você se perca? Quando a gente ora por alguém, quando a gente se levanta para orar por alguém, você acha que a gente está orando porque a gente quer que você fique longe da gente? Porque a gente quer que você fique longe da palavra de Deus, de Jesus Cristo, de algo que vai te levar só para o bem? Não, a gente quer que você seja livre, a gente quer que você faça a escolha certa, mas nós também temos a nossa vida secular, e na nossa vida secular nós temos amigos,
nós temos relacionamentos, talvez nós temos o papai e a mamãe que ainda não conhecem Cristo, né? Que a gente tem que lidar com isso. Que aí é aquele amigo que sempre te dá um conselho contrário ao ancião. E Roboão ouviu os amigos. Ele tinha crescido com aqueles caras ali. O rei Salomão, ele tinha colocado sim um trabalho árduo. O povo trabalhou durante 40 anos ali para construir aquilo que o Senhor tinha colocado no coração do rei Davi. Para construir um império, né? Que fosse forte, que fosse respeitado, que fosse segundo o coração de Deus. E o povo trabalhou. E o imposto era alto e o trabalho era árduo. E aí, Roboão tinha nas mãos algo fácil de fazer, porque algo já tinha sido construído durante 40 anos. Era fácil, era só ele falar assim, ó, cara, eu vou diminuir esse fardo aqui. Ele ia ter 12 tribos trabalhando para ele, guerreando com ele. Mas o que ele escolheu? Conselho dos sábios. Seja servo do povo e eles serão fiéis a você. Hoje de manhã eu acordei cedinho, que essa semana eu não consegui dormir direito. Ansioso. Tirei o meu tempo de consagração. E aí eu acordei cedinho. Todo dia eu acordo cedinho. Coloco o meu texto, e coloco minha Bíblia e coloco alguma coisa para ouvir. Aí esse dia a Renata acordou e eu estava lá, chorando. O que foi, amor? Não, eu estou muito chorando, mas chorando sozinho, você sabe, Gabriel? Aí, quando foi hoje, do mesmo jeito, estava lá ouvindo, lendo meu texto, ouvindo uma música. E aí estava cantando aquela música... É por ele que eu estou gastando a minha vida. É até uma música até na versão do Eli Soares, imagina. Nossa, o Eli Soares, com aquela voz dele fininha, com aquele violão bem acústicozinho. E aquilo penetrou no meu coração e de repente eu estava lá chorando. Por ele que eu estou gastando a minha vida, por ele que eu estou... Eu nem sei se eu estou gastando mesmo a minha vida. Será que eu estou fazendo mesmo a vontade do Senhor? Será que eu não poderia estar fazendo mais? E aí eu me peguei ali chorando. Falei, será que eu estou ouvindo os anciãos ou se eu estou ouvindo as minhas amizades? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E eu falo para você, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Será que eu estou ouvindo e seguindo quem não é para ouvir, quem não é para seguir? É perigoso, sabe por quê? Vai impactar diretamente com o nosso futuro. E o que a Igreja Batista Nova Aliança espera de vocês? Vocês é o futuro da igreja. Esses dias eu estava conversando com o pastor Arlindo, estava indo com ele ali, em Paraná, e ele falou que, cara, eu já estou com 60 e poucos anos. Quem vai assumir essa igreja vai ser vocês. Quando ele fala assim, vocês, ele está incluindo todos nós. Está incluindo vocês que estão aqui. Vocês é o futuro disso aqui. Quando a gente arruma isso aqui, olha, a gente fica feliz, né? Lá no Riozinho também, quando a gente arruma, mexe. Agora eu estou num projeto maluco lá, que está no meu coração. E quando eu falo que está no meu coração, daqui a pouco acontece. Aí quando eu olho, eu falo assim, quem que eu vou deixar? O que essa galera está aprendendo? Será que nós estamos falando a coisa certa para eles? Porque o futuro dessa igreja são eles, é vocês. E eu nem olho para cadeiras vazias, porque quem está aqui
foi separado a dedo para estar aqui essa noite. É vocês. Desde domingo vocês estão sendo ministrados. Tem algo sério para vocês fazer. Tem algo profundo que é para vocês ouvir e colocar em prática, porque vai impactar diretamente com o futuro. Com o futuro da igreja, com o teu futuro pessoal. Então o Senhor está desde domingo tentando te ensinar que você deve ouvir e seguir e fazer a escolha certa. E de repente, ele também vai ouvir o conselho dos amigos. E os amigos falam bem assim: seja duro, mostre autoridade. E ele escolheu ouvir os amigos. Nem todo conselho de um amigo é direção de Deus. Nem tudo que nós ouvimos é direção do Senhor. Nem toda atitude que nós estamos tendo é direção de Deus. Nem tudo que estamos fazendo é direcionado ou é ordenado pelo Senhor. Mas cabe a você. Eu não entendo, esses dias eu estava numa aula, e aí o professor falou bem assim: eu não entendo, tem hora, a gente estava falando sobre a criação, né? Sobre que Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo. E quando um ateu chegar para nós e perguntar se mais geneticamente ou evolutivamente, a ciência fala que o homem, ele evoluiu. Mas aí a palavra vem e nos confronta, falando que Deus, ele soprou numa matéria, na terra, no barro, e colocou vida. E para comprovar que nós viemos da terra, que viemos do barro, quando nós morremos, e com o tempo nós viramos o quê? Terra, barro. Então não tem ciência nenhuma que vai colocar nos nossos corações e nem na nossa mente que nós viemos de uma evolução de um macaco. Porque senão os macacos estavam evoluindo até hoje. Nós somos projetos de Deus. Nós somos uma matéria que veio do solo e foi soprado o Espírito de Deus sobre cada um de nós. Mas quando Ele soprou, Ele colocou também dentro de você uma escolha, o livre-arbítrio. E por que o diabo, o inimigo, ele tem raiva do ser humano, do homem e da mulher? Porque ele não tem direito nenhum de escolher nada. Ele é um derrotado. Quando Jesus venceu a morte e voltou ao terceiro dia, ele provou para o diabo, o inimigo que estava aqui na terra, tentando o homem desde então, que ele é um derrotado. Jesus voltou da morte, que era a única coisa que o homem não tinha conseguido vencer. Jesus foi e venceu. E ele veio com a chave do inferno. Ele falou assim: ó, o inimigo não tem poder mais. Ele não tem poder de escolha nenhuma. A única coisa que ele tem que é certo é que ele é derrotado. E ele pode ser derrotado por cada um de nós. E o inimigo, ele tem raiva de cada um de nós, sabe por quê? Porque nós temos o direito de escolher o bem e o mal. Eu não sei por quê. Isso foi uma das perguntas que o professor falou. Eu não sei por que Deus deixou
esse dom sobre nós, o direito de escolha. Nós não éramos para ter o direito de escolha. Nós éramos para ser nascidos para servir. Mas aí já é outra história, Adão e Eva e tarará. Mais para frente a gente vai contar isso bem detalhado. Mas estamos aqui e temos esse direito de escolha, de escolher, de ir e vir, o certo e o errado, caminhar com Jesus ou não querer caminhar com Jesus. Mas o que eu quero apresentar para você hoje, e abrir os seus olhos espirituais, através da vida de Roboão, é que ele tinha tudo nas mãos. É igual você tem tudo nas mãos. Você está com a chave nas mãos, você está com a oportunidade nas mãos, de fazer a coisa certa, de entregar a sua vida de verdade ao Senhor, de servir ao Senhor de verdade, verdadeiramente. Sabe por quê? Existe a consequência da escolha. Por causa de uma decisão errada, o reino se dividiu. Eram 10, eram 12, virou 2. O restante se dividiu. Roboão ficou apenas com 2 tribos. Ele perdeu tudo. Quase tudo. E nós é do mesmo jeito, cara. A vida é assim, ó. A gente perder o que está bom da noite para o dia. Uma escolha errada pode destruir anos de conquista. Com quem andar? Alguns sempre falam a mesma desculpa. Não tive atenção dos amigos ou dos irmãos da igreja. O que assistir? Quais acessos em redes sociais estamos entrando? O que falar? O que fazer no escondido? O que estamos fazendo no oculto? São várias desculpinhas, são várias coisas que nos ensinam que a escolha é certa ou é errada. Tudo isso gera uma consequência. O que estamos ouvindo? Deus? Ou as pessoas sábias? Ou os amigos? Ou as emoções? Sabe o que Provérbios diz? Provérbios 13, 20 fala assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Desde a Giovana, que pregou na sexta-feira, que castigou as nossas costas, né, Val? Ela deu uma lapada em nós. No domingo, que nós fomos alertados, tivemos os pés lavados. E até o dia de hoje, que o Senhor tem incomodado. Ele me incomodou demais com esse texto. Sabe por quê? Na caminhada que a gente está, no dia a dia, até mesmo a gente, que nós somos considerados anciãos, né, fazemos as escolhas erradas. Até nós falamos coisas erradas, magoamos através do nosso falar. Os papais, né, os pais, algo que magoa demais, filhos, é o jeito da gente falar com os filhos. Cara, a do dia me olhou ali, me comeu de cima e embaixo. Mas é verdade. Mas, cara, esse ano eu estava até compartilhando ontem no propósito, que em outubro, novembro do ano passado, eu excluí da minha vida algumas redes sociais. Não é radical, mas eu excluí, estava tomando muito meu tempo e não estava edificando a minha vida, sabe? Aí eu tirei algumas redes sociais, 2, 3 redes sociais eu tirei. Não excluí o Instagram não, tá? Meu Instagram está lá, meu WhatsApp também.
mas algumas que eu perdia muito tempo com aquilo. Aí de repente, uma foto, um vídeo, alguma coisa que não agrada ao coração do Senhor. E é muito, né? Clicou, daqui a pouco aparece um monte, tudo igual, né? Todo mundo já sabe como é que é. Então é o quê? Uma consequência. Clicou uma vez, pecado é desse jeito. Ele é visitado uma vez, ele vai ser contínuo. O relacionamento também é assim. Se você fazer errado uma vez, ele vai ser contínuo. O afastamento da igreja é assim. Se a gente parar, ficar um sábado sem vir, um domingo sem vir, você quer vir no outro domingo? Não quer. A sua carne pede para ficar em casa, né? O propósito é assim também, quando nós estamos no propósito de 21 dias. Se você faltar um dia, eu vou desistir, eu não vou mais não. É contínuo. Então gerou uma consequência errada para as nossas vidas. O que estamos assistindo? O que estamos ouvindo? Quais as canções que estamos ouvindo? Está edificando, está abençoando a minha vida? E os conselhos dos nossos amigos? Será que está abençoando a minha vida? Ou está igual o Roboão? Dividindo reinos. Dividindo a tua opinião, dividindo a tua casa, o teu emprego, a escola. E o impacto é direto. Vai gerar algo bom ou algo ruim. Não tem como não ter alguma consequência. Roboão teve 3 erros: ignorou os sábios, valorizou a opinião errada, decidiu pelo orgulho. Resumo: orgulho, conselho errado, destruição. Não tem como dar certo quando nós ouvimos e seguimos errado. A história de Roboão mostra um dia, eu lembro que eu não gosto do Dia das Mães, não gosto. De primeiro Dia das Mães eu sofria demais, agora eu estou até mais de boa, mas de primeiro eu sofri, ficava o dia inteiro chorando. Ainda mais no mês de abril que nós estamos. Foi um mês em que, no ano de 1991, eu era uma criança de 10 anos de idade. Uma noite, eu fui acordado, mas o meu irmão mais novo. Os meninos acordaram nós. E aí, os meus irmãos me abraçaram, todos chorando. Aí, 10 anos, o meu irmão tinha 9 anos, eu não entendia muita coisa, não assimilava nada quase, né? Aí eles deram a notícia que a minha mãe tinha falecido. Imagina você perder no momento de aprendizado, da gente crescer ali, de abraçar. Cara, mãe é tudo, hein? Mãe, quem tem as suas mamães aí, valoriza, abraça, cheira. E aí, eu e o meu irmão, os meus irmãos eram tudo grandes já, né? A maioria casado. E nós fomos recebidos com essa notícia de madrugada. No momento, para assimilar isso aí, o impacto veio mais para frente, sabe por quê? Porque eu não tinha ninguém para me influenciar. Meu pai saía, depois a gente ficou sem ela, eu e o meu irmão. Aí a gente foi criado meio que ouvindo a galera, né? Meio que ouvindo. Muita gente olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma marca. Os caras falam assim: você já foi preso? Não, eu nunca fui preso, galera. Eu nunca fui preso, não. Mas
eu tive que fazer as minhas escolhas sozinho. Eu não tive o acompanhamento, eu não tive conselhos, eu tive conselhos dos amigos, igual dos amigos de Roboão. Eu escolhi o caminho mais difícil, né? O caminho mais difícil, ele é bem complicado. E é por isso que eu queria gerar fé no seu coração essa noite, para você não escolher o caminho mais difícil. O caminho mais difícil, ele me levou a 25 anos para eu reencontrar o caminho verdadeiro, o caminho certo. 25 anos para me reencontrar. Você sabe o que é 25 anos? Vocês, alguns de vocês nem têm essa idade. 25 anos. E nesses 25 anos, a escolha errada me levou para as drogas, a bebida, me levou para o sofrimento. Tinha sim como fazer a escolha certa, mas naquele tempo eu fiz a escolha errada. Escolhi ouvir os anciãos, os amigos. Os anciãos não tinha. Meu pai era pior do que eu. Subia para o mato, largava nós 2, 3 meses sozinho. E aí quando ele voltava, e aí? Teve uma vez que ele voltou, ele chegou em casa, a casa estava só. Nós já tínhamos ido embora, estava na casa da minha irmã. Tinha acabado a comida. Então o caminho é você quem vai escolher. A consequência também para o seu futuro é você também que vai escolher. O livro de Provérbios 14, 12 fala assim: é um caminho que ao jovem parece certo, mas o fim dele conduz à morte. Eu quero gerar fé no seu coração, a não seguir o caminho da morte, a seguir o caminho da vida. Eu sempre conto isso aqui, que no dia que eu entrei aqui, eu fui impactado de primeira já. Mas antes de eu entrar aqui, eu sofri, negão. Fiz a minha família sofrer. A do dia não, né? A do dia já nasceu. Glória a Deus. Mas o Eric sofreu um pouco. Por causa das minhas escolhas. Por causa daquilo que eu escolhi. Porque está nas tuas mãos. Você é o Roboão. Temos nós aqui para falar para vocês, cara, se tu for por esse caminho aqui, vai dar ruim. Agora, se tu for por aqui, vai dar bom demais. É o caminho que leva à eternidade, é o caminho que leva à vida eterna. É o caminho que leva à salvação. É o caminho que leva a uma vida boa, não ao sofrimento. Para concluir, as nossas decisões de hoje, ela vai construir ou ela vai destruir o seu amanhã. São as nossas decisões hoje. A nossa decisão é hoje, a decisão de cada um de vocês é hoje. Eu queria ter ouvido isso lá atrás. Eu sempre falo, mas eu queria. Porque eu sou apaixonado por isso aqui.
Ah, eu sou apaixonado por Jesus. Eu choro sozinho, entendi, em casa, por causa que eu sou um apaixonado por Jesus. Porque a gente não era nada. Não era nada mesmo. Nem onde nós moramos, que eu moro lá no Riozinho desde 96, né, Edmar? Desde 96 eu moro naquele lugar. A gente anda em qualquer lugar na rua, a galera conhece, ei, vem cá. Ontem eu passei na rua ali, os caras pararam na rua e aquele griteiro, a gente... Então as pessoas conhecem, e se a gente andar um pouco lá de mal, os caras vão falar, rapaz, você conheceu o zoião aí? Os caras vão falar, os caras vão passar um livro para ti, falar, rapaz, aqui será assim, assim, assado. Aí, mas glória a Deus, a gente construiu algo, quando a gente teve a oportunidade de fazer a escolha certa. E o Senhor Jesus me deu essa oportunidade de reconstruir tudo que tinha perdido. Demorou. Ah, mas demorou. Foi dolorido. Para a gente reconstruir estabilidade, reconstruir respeito. Demora demais. Tanto que até hoje a gente escuta. Algumas coisas a gente escuta. Você já foi preso? Não dói dentro de mim, não dói. Eu só falo assim, cara, eu nunca fui, graças a Deus. Mas o Senhor, Ele é muito bom para nós. Porque Ele nos dá a oportunidade todo dia. Desliga um pouquinho a luz para mim. Esse ambiente aqui, fazendo um favor. Eu queria muito que vocês fizessem a escolha certa. Mas nós queríamos muito mesmo que vocês ouvissem os anciãos, ouvissem e seguissem. Porque para levar a gente para o caminho errado, cara, a gente saiu daqui da porta para fora, alguém vai te dar o conselho. Para você sair, para você se desviar, para você usar alguma coisa, para você entrar numa rede social, para você dar um clique, é muito fácil, é muito rápido. Algo que foi construído, algo que levou anos para ser construído, você pode jogar no ralo assim, com um clique. O Senhor quer. Ele nos ama. Ele ama nós demais. Cara, Jesus, Ele me ama de uma tal forma que às vezes eu falo assim, Senhor, de onde você me tirou? Eu não quero que ninguém vá. Meus filhos, misericórdia. Porque só eu, meus irmãos, num final de ano, nesses dias, eu tirei uma foto com meu irmão na igreja, ele passou um culto da virada com a gente. Algo que eu nem sonhava ia acontecer, meu irmão caçula. E até hoje é só eu e ele de irmãos aqui, os outros foram tudo embora. Mora tudo na Espanha, Portugal. E ficou só eu e ele aqui, a gente se abraça direto, eu vou para lá com ele. E quando a gente relembra as coisas, a gente começa a contar aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente já viveu. E aí eu começo a relembrar o quanto Deus foi bom comigo, com a minha família. E o anseio do meu coração é que Ele seja desse mesmo jeito com você. Que aqui é o futuro. Tem muita gente que espera muito de você. Tem muita gente que espera. Tem muita gente que olha você como um abrigo. Sabia, Gabriel? Aline. Ela olha para você, é meu abrigo. Amanda, ela olha para o Walter e para Edir. Ela vê o quê? Uma fortaleza. A Vitória olha para o pai dela, ela vê uma fortaleza, onde ela pode abraçar, onde ela pode descansar,
onde ela tem a certeza de que ele nunca vai se afastar dela. Eu hoje olho isso, os meus filhos, a minha esposa, eles são a minha fortaleza. E é isso, a sua escolha vai gerar algo que vai impactar o teu futuro, que vai impactar a tua vida completamente, por bom ou por ruim. Amém?